Meu nome é Maria e estamos começando mais um vídeo. O nosso tema de hoje será sobre a morte. Hoje, pessoal, falaremos dos mistérios que envolvem a morte, o medo que as pessoas têm de morrer e como as principais religiões abraâmicas, como o cristianismo, judaísmo e islamismo, abordam esse tema. Então, vamos começar! Uma coisa é certa, pessoal. A maioria de nós adora viver. E ninguém, em sã consciência, quer morrer. Nós cristãos acreditamos que a desobediência do homem trouxe a entrada da morte no mundo. Aqui, pessoal, na Bíblia Online, em Romanos 5,19, lemos: Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Então, pessoal, nessa passagem aqui, destaca, a conexão entre a desobediência de Adão e a entrada da morte no mundo, e a obediência de Jesus Cristo como a solução para restaurar a vida espiritual e eterna para a humanidade. A morte, pessoal, é frequentemente vista como um ciclo natural da vida por muitos estudiosos e pensadores. Aqui estão, alguns exemplos de estudiosos e filósofos que sustentam essa visão. Essa daqui, pessoal, é Elizabeth Kubler-Ross, é uma psiquiatra que nos deu lições sobre a morte. Ela foi uma renomada psiquiatra suíça, conhecida, por seu trabalho sobre a morte e o processo de morrer. Ela desenvolveu a teoria dos estágios do luto, argumentando que a morte é parte integrante da vida e que devemos enfrentá-la e aceitá-la como um processo natural. Vejam essa frase, que a Elizabeth nos deixou: os moribundos sempre foram mestres de grandes lições, pois quando nos vemos no final da vida, passamos a vê-la com maior clareza. Ao compartilhar suas lições conosco, as pessoas no leito da morte nos ensinam muito sobre o imenso valor da vida em si. Então, pessoal, vamos continuar aqui vendo a opinião de Ernest Becker sobre a morte. Ele foi um antropólogo cultural, que explorou a relação entre a morte e a busca de significado e imortalidade na sua obra A Negação da Morte. Ele argumentou que a morte é um aspecto central da condição humana e que a busca por significado e a negação da morte influenciam nossas ações e crenças. Esses, pessoal, são alguns exemplos, Eu poderia falar de muitos outros, mas para não alongar muito este vídeo, vamos ficar só nesses dois. O interessante, pessoal, é que a maioria, dos estudiosos
incentivam uma abordagem mais saudável e aceitação da inevitabilidade da morte como parte integrante da existência humana. Então, pessoal, aqui no site megacuriosos.com.br, vamos ver agora a mensagem de pessoas que sabiam que iam morrer. Então, vamos ver essa história aqui. Em maio de 2006, um iate foi visto flutuando a 112 quilômetros da costa de Barbados. As equipes de resgate partiram ao encontro da embarcação, que estava claramente em apuros. Infelizmente, eles chegaram tarde e o iate enferrujado só tinha pessoas já sem vidas. Eu vou mostrar para vocês aqui as frases que essas pessoas deixaram. Vamos a mais uma história, pessoal. Otto Simons era um judeu nascido na Alemanha que foi capturado pelos nazistas na França. Ele foi mantido em Drancy, um campo de deportação no nordeste de Paris, que lidava com 70 mil prisioneiros durante a guerra. Em agosto de 1942, Otto foi levado em um trem com destino a Auschwitz. Foi lá que ele escreveu uma carta para sua família, mas até hoje ninguém sabe como ele conseguiu papel, lápis e envelope. É assustador, pessoal, mas a morte pode nos levar para o lado de lá a qualquer momento. Precisamos estar preparados. A Bíblia diz em Eclesiastes 12:7: E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. E a verdade é, pessoal, todos nós temos medo de morrer. E agora eu vou estar trazendo para vocês as principais causas de nós termos medo da morte. A primeira causa é o medo do desconhecido. A verdade, pessoal, é que a morte é um evento que permanece envolto em mistério. Diversas crenças e especulações surgiram ao longo da história para tentar explicar o desconhecido. E essas especulações, pessoal, variam, de acordo com as diferentes culturas, religiões e sistemas de crenças. Mas a verdade mesmo é que não sabemos exatamente o que acontece após a morte e o que esperar. Então, resumindo, a incerteza e a falta de controle sobre essa experiência desconhecida pode, com certeza, gerar medo. A segunda razão que nos causa medo, a morte, é a perda da existência e da consciência. A morte representa, pessoal, o fim da nossa existência e para muitas pessoas, isso implica na perda da consciência e da capacidade de experimentar a vida. O pensamento de deixar de existir e de perder tudo que é familiar, com certeza, pode ser assustador. A terceira causa que nos traz medo da morte é a separação de entes queridos. A morte envolve a separação de pessoas amadas. O medo de morrer está frequentemente ligado ao medo de deixar para trás entes queridos e enfrentar a perda e o sofrimento que isso pode causar a eles. A quarta coisa que nos traz o medo da morte é a preocupação com o que vem depois. Muitos de nós, pessoal,
têm preocupações sobre o que acontecerá após a morte. Questões sobre a vida após a morte, juízo final, recompensas e punições podem despertar ansiedade e medo do desconhecido. A quinta razão que nos faz ter medo da morte é o medo da dor e do sofrimento. Então, pessoal, algumas pessoas têm medo da morte devido à associação com dor física e sofrimento. A ideia de um processo de morrer doloroso ou prolongado pode gerar ansiedade e temor. O sexto, e o último motivo porque muitas pessoas têm medo da morte são devidos a apegos e metas não alcançadas. O medo da morte, pessoal, também pode estar relacionado aos apegos à vida terrena e ao receio de deixar para trás coisas não realizadas, metas não alcançadas ou experiências não vividas. É importante destacar, pessoal, que o medo da morte é uma resposta natural e universal. No entanto, a intensidade desse medo varia de pessoa para pessoa e pode ser influenciada por fatores culturais, religiosos, traumas passados e experiências pessoais. Para muitas pessoas, enfrentar o medo da morte envolve reflexão, aceitação e encontrar significado na vida. Estamos chegando ao final do nosso vídeo, pessoal. E para concluir, eu quero trazer a visão das três religiões abraâmicas, começando com o judaísmo. O judaísmo acredita que há uma transição para o mundo espiritual após a morte, que a alma continua sua jornada, sendo avaliada por suas ações em vida. No islamismo, eles acreditam numa transição para a vida após a morte. Eles acreditam que a alma sobrevive à morte física e continua sua jornada em direção a uma nova realidade. Agora, os cristãos acreditam na vida após a morte, e têm uma visão específica sobre este assunto. Eles acreditam na ressurreição e vida eterna, no reino de Deus, e no julgamento final. A Bíblia diz, pessoal, em Eclesiastes 7:2, que é melhor ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens e os vivos que o tomem em consideração. Pessoal, como diz o autor, é preferível estar em um ambiente de luto, onde se reconhece a finitude e a fragilidade da vida, do que em um ambiente de festa e banquete. Devemos refletir sobre a realidade da morte para que possamos, apreciar a vida e termos, uma consideração mais profunda sobre os verdadeiros valores e prioridades. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curta, compartilhe. Que Deus abençoe a vida de todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.